Você colhe o que planta. Um semeador saiu a semear e jogou as suas sementes que caíram em diversos e diferentes lugares. Quais são as atitudes e os valores que está plantando na vida? O que tem semeado por onde passas? Deus lhe concedeu o livre-arbítrio para que pudesse fazer escolhas e plantasse o que quisesse. Lembre-se, você é o único responsável pelas consequências advindas de suas palavras e ações. Uma semente minúscula vai crescer e gerar vida e prosperidade, se for bem cultivada como o trigo. Se forem sementes más, poderá causar tristeza, discórdia, separações, mortes e guerras. Gestos e atitudes benevolentes, como a tolerância, paciência, perdão, são sementes do espírito imortal. Mas lembre-se, quem semeia ventos, colhe tempestades. Que tipo de sementes está plantando? Tem semeado atitudes e palavras de amor ou de ódio? Se plantares flores, terás um jardim na sua vida. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um colhe o que planta. O que tens plantado? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Ainda desconhecidas me levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino que não terá fim, pra me entender achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas da evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar. Guarda pra ti o meu segredo de amar.
minha voz te dirá. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração.
filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vejamos isso, porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo 1 Coríntios 1:17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaiem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração do homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Emmanuel. Senhor, abençoe nosso dia com a Tua luz divina. Conceda-nos a paz na mente, o equilíbrio nas emoções e saúde no corpo. Ilumina nossos caminhos, livra-nos de todo mal da inveja e do desânimo. Dá-nos sabedoria para decidir, paciência para esperar e fé para continuar. Que não nos falte pão, o trabalho, o amor, nem a esperança. Proteja nossa casa, nossa família, nossos sonhos. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar sobre a questão 244 do Livro dos Espíritos, que está lá na parte 2ª, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, da vida espírita, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos.
E a questão 244 é a seguinte: os espíritos veem a Deus? E aí eles respondem para Kardec: só os espíritos superiores os veem e os compreendem. Os inferiores sentem e adivinham. E aí, dentro dessa mesma questão, Kardec faz uma outra pergunta. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Como você sabe, né, que isso vem de Deus? E aí os espíritos responderam para Kardec o seguinte: eles não veem a Deus, mas sentem a sua soberania de quando se deve ser feita alguma coisa ou dita alguma palavra. Percebe-se por intuição a proibição de fazê-la ou de dizê-la. Assim como nós temos os nossos pressentimentos, que nos afiguram como avisos secretos para fazer isso ou fazer aquilo. O mesmo acontece com os espíritos, pois, sendo mais sutil do que as nossas essências, os espíritos podem estes receber melhor advertências divinas, né? Ou seja, eles têm a intuição, eles não veem Deus, né? Mas eles percebem, eles sentem, eles são intuídos, assim como nós, né? Temos as nossas intuições, as nossas percepções, né? Eles também têm da mesma maneira. E aí, Kardec ainda faz uma outra pergunta dentro dessa questão. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? E aí os espíritos responderam para Kardec: olha, as ordens, elas não vêm diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno. Deus transmite as suas ordens por intermédio de espíritos superiores, espíritos que estão em total perfeição e instrução. Então, aqui ele deixa claro que Deus, ele se comunica através dos espíritos mais elevados, dos espíritos já superiores, dos espíritos em grau de perfeição mais elevado. E são através dele que Deus se comunica, né, para transmitir o seu recado. E aí, Miramês traz para nós um comentário a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte, que somente os espíritos perfeitos têm o alcance espiritual de ver a Deus. Essa visão não se compara à proporcionalidade dos olhos ao corpo físico. É uma visão diferente. E as legitimações da linguagem humana nos impedem de explicá-las com clareza. Os espíritos que ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição não veem a Deus. Eles têm a intuição da sua existência e, a seu respeito, são esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Deus se expressa na criação pela visibilidade de seus feitos. Muitos dos falsos profetas encarnados que dizem e mesmo escrevem que viram a Deus, que conversaram com Deus face a face, estão iludindo a si mesmo. Eles veem, na verdade, espíritos e tomam para si como se tivessem visto a Deus.
Mesmo ao grande profeta hebreu, Moisés, que afirma ter recebido os mandamentos diretamente de Deus, aquela mensagem a qual foi recebida foi transmitida por mensageiros de Cristo, por espíritos mais elevados. Apenas Jesus recebia o estímulo diretamente de Deus aqui na Terra, por se encontrar capacitado para tal percepção divina em todos os seus sentidos. Isso é fácil de compreender. É necessário vibrar na faixa do emissor, pureza com pureza. De outro modo, as próprias leis desaconselham a tentar. Os próprios médiuns encarnados devem reconhecer os espíritos que se comunicam com eles, pela vida que levam e pelos sentimentos desabrochados em seus corações. Os semelhantes atraem semelhantes. Tal é a lei de justiça, na justiça divina. Ver a Deus é uma coisa, e sentir a sua soberania é outra. A voz da consciência sempre fala do Criador, porque dentro dela se encontram registradas todas as suas leis, por regência da verdade. A criança, quando faz o mal, se esconde para que ninguém perceba o que ela fez. Quando faz boas ações, boas coisas, fica presente e deseja ouvir elogios, pois o espírito conhece bem o bem e o mal, como leis que vibram em seu coração. Se queremos ver mais longe do que percebemos, melhoremos a nossa visão, esquecendo as ofensas do passado e passando a amar o ofensor, esquecendo o ódio e, em seu lugar, colocando a fraternidade, esquecendo a usura e vivendo no desprendimento. E nesses caminhos ensinados por Jesus, atingiremos a perfeição, a elevação. Isso acontecendo, poderemos perceber os espíritos e as coisas que se encontram nos mundos perfeitos. A visão de Deus não é para todos, mas o caminho é comum. Devemos percorrê-lo com segurança, de modo que a fé nos leve a essa esperança, amando e servindo, perdoando e esquecendo as faltas, trabalhando por dever de servir mais ao próximo. A doutrina espírita nos clareia mais a visão, enriquecendo a nossa inteligência, de sorte a nos libertar da visão obscura da terra, passando a alcançar as belezas imortais da espiritualidade superior. Quando estamos adivinhando a existência de Deus, já é o começo do despertamento de nossos dons de vida. Passamos a compreender as leis universais que nos dão segurança, para depois sentirmos a claridade da sua existência na consciência, integrando-nos na verdade que nos mostrará o Criador com perfeição. Então, gente, resumindo todo esse comentário do Miramês, a gente pode, a própria questão 244 do Livro dos Espíritos, né, que foi a de que os espíritos veem a Deus, né? Então, tudo isso fica bem claro, né? Toda essa leitura que eu fiz para vocês aqui do comentário e das respostas que foi dada dos espíritos a Kardec é de que o seguinte:
os espíritos, eles ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição. Ou seja, eles não veem a Deus ainda não somos perfeitos, né, para podermos enxergarmos a Deus. O que nós temos ainda é a intuição da sua existência, né? Nós sentimos a sua existência, né? Somos envolvidos, né, através da percepção da presença de Deus. Mas ainda estamos muito longe de enxergarmos Deus. Por quê? Porque somente os espíritos perfeitos, os espíritos superiores, os espíritos elevados, é que conseguem enxergar a Deus. E essa visão, né, ela não se compara ainda à proporcionalidade dos nossos corpos físicos, né? Ela é uma visão diferente, é uma visão que ainda não conseguimos alcançar, né? Ainda não conseguimos enxergar com clareza devido ao nosso estado ainda de evolução, né? Nós ainda precisamos melhorar muito, evoluirmos muito para podermos alcançarmos a perfeição divina e enxergarmos a Deus. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade de conversarmos sobre a questão 244 e fica aí para vocês essa reflexão que Miramês nos trouxe da questão 244 do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais uma noite de aprendizados em torno do Evangelho, segundo o Espiritismo. E nós temos uma lição fantástica do capítulo 11 para a noite de hoje. A mensagem ela está inserida no questionamento que Allan Kardec faz dentro desse capítulo que trata sobre o amor ao próximo como a si mesmo. E a pergunta é desafiadora, viu? Até hoje ela se torna, como o próprio Helder colocou, as mensagens que nascem das reflexões de Jesus e os espíritos da equipe do Espírito de Verdade assim o fizeram, reverberar ainda mais novas lições, novos aprendizados. E a questão ela é sobre se nós devemos ou não devemos expor a nossa vida para salvar a vida de um malfeitor, não é? Devemos expor a nossa vida para salvar a vida de um malfeitor? Isso está dentro do item Instruções dos Espíritos, no subtópico chamado Caridade para com os inimigos. E digo, caridade para com os criminosos. E a mensagem ela é brilhante. O espírito Lamennais, na cidade de Paris, em 1862, nos deixa uma contribuição muito profunda para a gente compreender essa realidade. A primeira coisa que a gente precisa aprender com as lições de Jesus nascem efetivamente do seu legado de amor e de luz. Cada um de nós precisa ter bastante atenção naquilo que Jesus colocou para nós e que muitas vezes a gente não tem paciência, não tem atenção para observar nos detalhes as lições que são chegadas para nós e que ele deixou para que a gente pudesse ter uma referência em tomadas de decisão como esta. Não é à toa que Allan Kardec coloca a caridade para com os criminosos dentro do debate, dentro do estudo, das reflexões em torno do amor ao próximo como a si mesmo. Ora, meus irmãos,
Por mais que um malfeitor ele seja perigoso, considerado perigoso, tenha... Opa, a minha internet deu uma travadinha aqui, mas vamos lá, continuando. Mesmo que o malfeitor tenha cometido inequívocos erros, ele naturalmente vai se deparar na sua vida com a sua consciência e, através das experiências de uma reencarnação atual ou futura, ele vai ter a oportunidade de amadurecer, de se arrepender do que ele fez. Como diz o livro Céu e Inferno, na questão do Código Penal da Vida Futura, no artigo 16 especificamente, ele vai poder se arrepender, ele vai poder depois expiar e, obviamente, ele vai poder reparar tudo aquilo que ele cometeu de equívoco. Mas ali eu tenho um ser humano, como qualquer outro ser humano. E o Espírito Lamennais vai colocar, de forma muito brilhante, de que a atitude de um verdadeiro seguidor de Jesus é, de fato, preservar a vida, seja mesmo de um malfeitor. A pessoa, obviamente, precisa avaliar, precisa ponderar se ela tem condições ali de colaborar de alguma sorte. Porque cada realidade é uma realidade que a gente precisa efetivamente avaliar. Expor a vida é um ato de amor ao próximo. E, principalmente, quando a gente compreende que tem condições de ajudar para que a vida do outro seja preservada. Não tem como, tá certo? A gente definir qual seria a situação, porque os espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta inteligentemente aberta e os espíritos também respondem inteligentemente, abertamente. Para que a gente compreenda que em cada situação a gente tem que cuidar para preservar a vida mesmo de um malfeitor. O Espiritismo, por exemplo, diante de uma compreensão dessa, é frontalmente problematizador, discutidor da ineficiência da pena de morte, por exemplo, para os malfeitores. É um desdobramento dessa questão. Mas o tema não é pena de morte. Mas só para vocês verem como essa pergunta de Allan Kardec tem desdobramentos. E o Espírito Lamennais vai estar explicando que, além de ser um ser humano e ser o nosso próximo, a condição de malfeitor exige, muitas vezes, uma situação extremamente peculiar. A morte ainda é um tabu muito sério para todos nós. Até mesmo nós, os espíritas, que compreendemos claramente que a morte não existe. A vida é plena. Nós somos seres, imortais. E como seres imortais, nós apenas deixamos o corpo físico. O corpo perispiritual e o espírito continuam a viver. Existe vida no corpo físico, enquanto reencarnados, e existe vida depois da decomposição, da desagregação do corpo físico. Nós nunca saímos da vida. E, sendo assim, portanto, a maioria de nós espíritos de terceira ordem, imperfeitos ainda, temos aquela, digamos assim, situação diante da morte psicológica, emocional, muito interessante. Porque diante da morte, da iminência de desencarnar, a vida da gente passa num segundo.
E a maioria dos seres humanos repensam a sua vida naquele momentozinho delicado de um acidente, de um quase afogamento, de algum tipo de lesão que nós venhamos a sofrer, seja desde um simples AVC, acidente vascular cerebral, até um mal súbito que inesperadamente podem nos acometer, um infarto. E aí eu olho para aquele indivíduo, para aquele ser humano, seja um homem ou uma mulher, e identifico aquela figura dos jornais, eu identifico aquele indivíduo que está comprometido com algumas ações certamente comprometedoras, né, das relações sociais, da vida do ser humano em sociedade. E aí simplesmente eu vou olhar para ele e vou dizer, esse é um malfeitor, deixa ele morrer. Deixa ele morrer porque é uma pessoa sem valor. Essa é uma atitude de preconceito. Essa é uma atitude de quem não conhece a complexidade da imortalidade da alma. E principalmente na visão espírita. Por que é que eu digo isso? Porque, além de ser o próximo, como aquele homem caído na parábola inesquecível do bom samaritano, lembram dela? O homem apenas estava caído. A gente não sabia se ele era um malfeitor, se ele era uma pessoa de bem, se ele era isso ou se ele era aquilo. A atitude do samaritano foi efetivamente a correta, porque o próximo estava precisando de ajuda e ele foi lá e ajudou. Não foi à toa que Jesus falou sobre isso. E ora, se nós somos seres imortais e alguém está passando pavorosamente um momento de quase desencarnação ou iminência de desencarnação, esse espírito percebe que poderia ser ajudado pelos circunstantes ou por nós que passamos pelo caminho dele naquele momento, e a gente deliberadamente deixa ele desencarnar, ou o quadro dele de saúde se agravar ainda mais. Vamos supor que esse espírito desencarne. Qual é a situação dele no mundo espiritual? Ele vai compreender que desencarnou por simplesmente falta de socorro. As pessoas simplesmente se negaram a socorrê-lo. Então vai ser um espírito, no mundo espiritual, altamente conflitado, com uma raiva em relação à sociedade, que muitas vezes ajudou, inclusive, pelas desigualdades sociais, pelos processos da exclusão, e ele, com a sua invigilância, no enfrentamento de suas provas e expiações, tomou decisões equivocadas, mas que muitas vezes não depende só dele. Depende dele e da própria sociedade. E nesse sentido, portanto, vai ser um espírito, no mundo espiritual, inimigo da sociedade onde ele conviveu. Ou seja, nós produzimos um grande potencial obsessor que vai querer se vingar da sociedade ou de qualquer um de nós. Olha a consequência disso. Porque se eu olho que é um malfeitor e imagino que a morte dele vai resolver o problema da sociedade, não vai. É melhor que esse espírito viva a experiência e depois volte a cumprir as suas penas, ou ser julgado pelos seus crimes e cumprir as suas penas, depois, efetivamente, de ter amplo direito, efetivamente, à defesa, que ele fique entre nós no corpo, aprendendo as lições das provas, das causas atuais das suas aflições, do que esse espírito no mundo espiritual perturbadíssimo e irado com a sociedade que praticamente, naquele momento, o que foi que aconteceu? Aplicou-lhe uma pena de morte. Porque esse tipo de atitude diante de um malfeitor que corre risco de vida é como se a gente estivesse assumindo a condição dos juízes do sistema judiciário do nosso país, da nossa nação.
e num tribunal de rua julgando precipitadamente alguém. Então, até no sentido da justiça humana, é uma atitude completamente injusta, passível, inclusive, de um processo, quando a gente pode ajudar alguém e a gente omite o socorro. Isso é algo sério. Agora, imagine a justiça divina. Eu tenho um próximo que está caído no meio do meu caminho e eu faço como o doutor da lei e o levita, olho e passo por uma atitude de preconceito. Então, eu tenho sim que cuidar desse malfeitor, com todo carinho, com toda atenção, sem ser, obviamente, alguém inocente e útil, tendo consciência de que aquela pessoa é alguém perigoso, que aquela pessoa pode estar num desequilíbrio muito grande, mas é um irmão nosso. Mas Lamennais vai dizer que no momento da morte, muita coisa pode acontecer dentro da intimidade do ser. E talvez Deus, nosso Pai, nos coloque diante de alguém nessa condição, porque provavelmente, naquele contexto, ele talvez se sensibilize. Talvez ele desperte naquele momento. Ele vai pensar assim, caramba, aquela pessoa sabe que eu sou alguém de má vida, que tenho comprometimentos com a justiça, mas mesmo sabendo disso, ele cuidou de mim. Ele evitou que eu morresse. E essa atitude de compaixão, de amor ao próximo, de caridade, pode ser a grande chance que esse espírito tenha para despertar da sua invigilância diante das atitudes que ele já tomou na sua existência atual. E deixe que a justiça divina irá agir. Se depois que a gente presta o socorro, ele vir a desencarnar, vir a óbito, morrer, como comumente a gente diz, então a própria justiça divina vai tomar as suas medidas. Então veja como nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar verdadeiramente vigilantes, porque isso pode acontecer conosco. E muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação dessa, o que é que pode acontecer? As pessoas que estão conosco, ao nosso lado, de uma forma invigilante, podem, inclusive, nos incentivar a negar socorro, quando a gente tem condição de ajudar. Então, a resposta de Lamennais é extremamente clara. Nós, espíritas, não podemos ter dúvidas. Nós precisamos, sim, ajudar a pessoa que está em risco de vida, mesmo que ele seja um malfeitor. Mesmo até que a gente tenha que, em alguns momentos, expor a nossa própria vida, diante de um determinado fato, a gente tem que avaliar e tomar a melhor decisão, que pode ser pedindo socorro, pedindo ajuda, mobilizando condições para que a pessoa seja ajudada. Eu vou dar um exemplo, que pode ser bem direto, mas é preciso que a gente tenha clareza e bom senso. Veja bem, imagine que eu estou aí, bem próximo da sede do Maria de Nazaré, dando uma volta ali pela ponte de Igapó, a Ponte Velha. Eu não sei nadar, mas eu estou na ponte, passando na ponte, de um lado para o outro, ou então fui ver, por algum motivo, o pôr do sol ali, tá? Vamos imaginar que eu estou num dia bem tranquilo, bem seguro ali, e eu posso fazer isso, sem correr risco. Aí eu vejo um dos irmãos ou uma das irmãs que comumente estão ali envolvidos em situações nas páginas policiais, correndo o risco de se afogar no rio. Mas eu não sei nadar, ok? Olha que situação.
a pessoa está morrendo afogada e eu não sei nadar. O que é que eu devo fazer? Eu sei que eu não vou poder mergulhar, porque vão ser nós dois. Ele vai correr mais chance de desencarnar com eu tentando ajudá-lo. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo procurar pessoas que possam ajudar ali nas cercanias, porque a providência divina age também por nosso intermédio para mobilizar a ação, e aí, de repente, a gente encontra alguém, não é? Pode ter um familiar dele ali próximo, pode ter, não é? Alguém ali, e eu, de repente, posso ser a pessoa que vai viabilizar que ele seja socorrido. Então, expor a vida para um malfeitor não significa só que a gente corra risco de vida. É possível. Se eu sei nadar, não tem ninguém, eu mergulho no rio e vou atrás, eu não tenho muita técnica para fazer isso, eu corro risco, obviamente. Mas essa é uma situação que a gente sempre tem que estar disponível para evitar que a pessoa desencarne, seja por um caminho ou por outro. Porque a providência divina tem todos os caminhos abertos. E a gente pode ser o catalisador, ser aquele que impulsiona, portanto, para a solução do problema. Mas vamos aprofundar mais um pouco essa questão, trazendo uma das reflexões mais interessantes que eu vi em torno da parábola do semeador. Do bom samaritano, tá certo? Porque tem tudo a ver com essa situação aí que a gente está estudando, para a gente concluir as nossas reflexões da noite. Olha, desde os 15 anos que eu estudo, e hoje eu tenho 54 anos, então já faz um bocado de tempo, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e a parábola do bom samaritano, ela é um clássico, não é? Da nossa aprendizagem com Jesus. Da nossa literatura e inclusive mundial, não é só espírita. E aí, Helder, é fantástico. No livro Coragem, um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele traz uma tradição do mundo espiritual que Emmanuel conseguiu encontrar. Acompanhe, tá certo? Como nós temos que ter o amor ao próximo e a compaixão e a prática da caridade no último grau que a gente possa realizar. Seja quem for, inclusive um malfeitor. Então, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 18, tá certo? Desse livro Coragem, um livro antiquíssimo, mas valiosíssimo. Misericórdia sempre. Olha só, conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. Então, Jesus contou a parábola do bom samaritano para a multidão, os apóstolos estavam lá, aí depois passou aquele momento, e eles estavam no momento dele com Jesus. Provavelmente na casa de Pedro, ou em algum outro lugar, tá certo? Aí Jesus observou o seguinte: e por que traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns dos personagens da parábola, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Foi na intimidade, viu? Na intimidade. Olha que pérola Emmanuel encontrou nos registros sobre os ensinamentos de Jesus no mundo espiritual, porque nem tudo os evangelistas conseguiram registrar, não é? E ele vai atrás. Aí, Helder, você e todos que nos acompanham aqui nesta noite, imagina o quanto a gente vai descobrir no mundo espiritual. Pois certos registros
dessa literatura divina. Olha que coisa interessante que Jesus disse. Em verdade, acentuou Jesus, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Olha só, se não tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Devemos ou não devemos expor a vida a um malfeitor? Quem passasse irradiando o amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou, ou seja, o bom samaritano, testemunhou solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Quer dizer, além da atitude do bom samaritano, que é o centro da parábola, Jesus colocou um outro personagem, outra pessoa passando e vendo a atitude do doutor da lei, a atitude do levita, a atitude do bom samaritano, na estalagem, observe, e vendo o bom samaritano e sabendo que os ladrões fizeram aquilo, não é? Com a pessoa. Aí, além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado essa outra pessoa, que pode ser qualquer um de nós, tá certo? Teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita? Olha a perspicácia de Jesus. Os apóstolos estavam fazendo o julgamento altamente pesado de todos eles, menos o bom samaritano. Olha o que é que Jesus pergunta. Essa pessoa passando teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Compaixão com o levita, compaixão com o doutor da lei. O que é que a gente faz com esses dois personagens da parábola? A gente julga. A gente tem uma atitude extremamente severa de julgamento. E o que é que Jesus está sugerindo? Sugerindo compaixão. Sugerindo o quê? A piedade. Ser piedoso. Ter compaixão daquele ato invigilante de dois seres humanos tão sabedores do que o decálogo dizia, do que a lei de amor dizia. Porque a Torá hebraica, o doutor da lei sabe muito bem, e o levita é aquele que cuida da pureza doutrinária da Torá hebraica, dentro do templo, na tradição judaica. E a gente até julga, tenho pena, e Jesus ele transformou o nome pena para piedade, totalmente diferente de pena. Isso, né? Exatamente. Mas continua. Isso aí foi só com o levita e com o doutor da lei. Mas ele coloca Jesus sobre o olhar dessa mesma pessoa. Simpatizaria com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamento de bondade que o sustentasse no exercício da profissão? Ou seja, orava, né, para o trabalhador que está ali na vida, batalhando. Será que a gente ora por essas pessoas para que elas continuem fazendo bem o seu serviço? Compadecer-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida, e tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E, diante dos companheiros surpreendidos, que estava todo mundo falando mal, entendeu? Só aliviaram para o samaritano, nossa, tá certo? E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou. Para Deus, todos, olha só, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, olha que coisa impressionante.
em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Ou seja, meus irmãos, Lamennais estava certíssimo. Porque toda atitude de amor ao próximo marca a intimidade do nosso próximo com uma mensagem do bem, com a mensagem do amor, com a mensagem da renovação. E isso possibilita que ele ressignifique a sua atitude de malfeitor. Porque a gente não sabe da história das pessoas. A gente não sabe porque alguém, de repente, se torna um malfeitor. Seja ele uma pessoa das classes populares, seja ele uma pessoa das classes dominantes economicamente na sociedade que a gente vive. Toda vez que a gente vê alguém errar, a gente tem que lembrar da proposta de Jesus de que a gente não deve nem atirar a primeira pedra, quanto mais julgar alguém. Porque Jesus disse que nós não temos condições de julgar. Agora, o tempo todo, Jesus teve a atitude de ajudar, seja quem fosse. Por quê? O Maria de Magdala era considerada uma mulher malfeitora. Era uma meretriz que destruía lares, era uma pessoa vinculada com o poder econômico da sua época. Mas o acolhimento de Jesus foi fantástico. E Emmanuel vai afirmar na sua obra que o maior exemplo de transformação que o Evangelho de Jesus tem nos registros dos evangelistas é o exemplo de Maria de Magdala. Se Jesus não tivesse se colocado numa sociedade tão preconceituosa, muito 1000 vezes mais preconceituosas do que a nossa, principalmente quando a mulher enfrenta. A mulher já é numa condição extremamente de desrespeito, né, pela cultura machista. E se ela for uma meretriz de luxo ou não, ela é desqualificada. Ora, se as mulheres já são desqualificadas, muitas vezes, pela cultura machista, simplesmente porque a gente acha que tem o direito de julgá-las com base no nosso machismo, você imagina a época de Jesus, numa cultura patriarcalista, severa como a judaica daquele tempo, ainda hoje é, mas muito menos, mas naquela época era muito mais, e Jesus atende tão profundamente que é um diálogo a sós com ela. E segundo os registros dos estudos de Humberto de Campos no livro Boa Nova, até Pedro, que passa e vê Jesus conversando com ela, se preocupa com a imagem de Jesus. Jesus conversando com uma mulher de má vida, ou seja, uma malfeitora, né, de todo jeito. Outra malfeitora, a adúltera. Naquela época, hoje, praticamente, essa questão do adultério, não é, e do divórcio tem encaminhamentos mais humanizados, humanizantes. Mas naquela época era um malfeitor de altíssimo nível. Claro, infelizmente, pelo preconceito, só as mulheres. O homem que adulterou com a mulher adúltera não estava na praça pública para ser apedrejado. Isso aí é o machismo da época, né? O preconceito muito grave que até hoje persiste, que vem melhorando lentamente ao longo da história da humanidade. Mas o que é que a turma queria? Queria primeiro colocar Jesus numa saia justa, mas também queria fazer justiça, porque a lei daquela época judaica dizia que a mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte em praça pública. E o que é que Jesus faz? Jesus cala o julgamento de todos, fazendo apenas uma pergunta: atire a primeira pedra aquele que nunca tiver errado. E o que é que acontece? Não fica nenhum. E qual é a atitude de Jesus?
expôs sua vida para cuidar de uma malfeitora. E simplesmente ele poderia ter sido apedrejado ali se não tivesse o nível de evolução de um espírito puro como ele é. E aí ficou ele e a mulher. E Jesus não foi inocente e útil. O espírito puro não faz isso. Mas ele tem compaixão, tem amor puro, amor ao próximo. Ele faz isso o tempo todo, se alimenta disso. Um dia nós chegaremos lá. E aí ele pergunta, mulher, onde estão? Aonde estão aqueles que te condenavam? E ela dirá que todos foram embora. E Jesus não a julga, mas orienta para que ela não errasse mais. E ela aproveitou a oportunidade. Segundo Amélia Rodrigues, num dos textos maravilhosos da sua obra, ela diz a continuação dessa história. Depois de algum tempo, ela com o seu esposo reataram os laços a partir do acontecimento e se tornaram seguidores de Jesus, superando a dificuldade, né, da situação. Haja vista que um casal nunca entra em crise sozinho, é sempre o casal. Pode ser que um tenha mais responsabilidade do que o outro, mas os dois sempre têm responsabilidades. A não ser que o outro seja um espírito superior, e aí é diferente. Mas a realidade é de que as crises conjugais, elas precisam ser sentadas para ser dialogadas, conversadas, pensadas com carinho, com respeito, para a gente poder superar. Portanto, simplesmente voltamos ao início da história. Todas essas reflexões apontam para a certeza inequívoca do que Lamennais colocou na cidade de Paris, respondendo essa questão de Allan Kardec no item que trata sobre essa questão. A pergunta se devemos ou não expor a nossa vida a salvar a vida de um malfeitor. O item 15 do capítulo 11, tá? Então, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que, se nós vivermos em nossa atual reencarnação algo semelhante, a gente possa efetivamente agir com a vigilância devida para cuidarmos das pessoas que, mesmo sendo malfeitoras, podem, com a nossa atitude de amor ao próximo, colocando-nos, expondo a nossa vida para que a vida deles possa ser preservada, nós deixemos marcados na consciência desse espírito que o amor verdadeiro existe, que a caridade existe e que Jesus estava certo. E hoje ou no futuro, esse espírito nunca mais, absolutamente, esquecerá de nós e da nossa atitude. Nós até poderemos esquecê-lo, mas ele nunca nos esquecerá. E ele despertará, com certeza, um dia. Porque, só para finalizar, nós não sabemos das nossas atitudes nas reencarnações passadas. Quem sabe, nós estamos aqui hoje, com essa compreensão que temos à luz do pensamento espírita, porque alguém um dia, quando nós agíamos como malfeitores em reencarnações passadas, próximas ou remotas, alguém teve compaixão e teve amor ao próximo por nós, e expôs sua vida para que a gente pudesse sobreviver. Sobreviver não só no corpo, mas espiritualmente falando. Muita paz, muita luz. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade,
Ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.